Olá! Hoje nós vamos aprender a como utilizar a referência absoluta no programa de planilha eletrônica. Pode ser no Excel, pode ser no Planilhas Google, né? É dessa forma que eu faço para poder utilizar uma referência absoluta, né? Conforme eu vou mostrar para vocês agora. Mas primeiro vamos entender o que vem a ser uma referência absoluta, tá? Uma das vantagens do programa de planilha eletrônica, o que que é? Quando eu quero realizar um cálculo, eu faço a primeira fórmula e quando as próximas linhas ou as próximas colunas, a fórmula, né, o cálculo que eu vou realizar é o mesmo, a gente pode reaproveitar, né, esses valores. Então, vamos fazer aqui um exemplo aqui embaixo de soma, só para a gente poder lembrar como que funciona, né, esse reaproveitamento de fórmula, para a gente poder entender melhor a referência absoluta. Eu quero somar esses dois valores, né? O 2 e o 5. O 2 está na coluna E na linha 16 e o 5 está na coluna F na linha 16. Então, como que eu somo? Igual a E16 mais F16. Ok, somei. Eu quero realizar a soma dos valores de baixo também. Então, o que que eu faço? Eu clico, seguro e arrasto. E ele vem aqui e me dá o resultado de 12, né? Por que disso? Quando no programa de planilha eu clico, seguro e arrasto para baixo, o que que ele vai fazer? Ele vai, aqui na barra de fórmulas, né, a gente vai visualizar. Ele vai manter a coluna e ele vai atualizar uma linha para baixo, né? Aqui a minha fórmula era o quê? E16 mais F16. Quando eu arrasto para baixo, o que que ele faz? Ele mantém a coluna E, ele mantém a coluna F e acrescenta mais um. Agora é 17 mais F17. Então, assim que funciona o reaproveitamento de fórmula, né? Quando eu arrasto para baixo, ele mantém a coluna e acrescenta uma linha, duas linhas, três linhas, de acordo com conforme eu vou movimentando. Se eu arrasto para o lado, ele mantém a linha e modifica a coluna. A referência absoluta, o que que eu vou fazer? Eu quero utilizar esse recurso de clicar, segurar e arrastar, reaproveitar uma parte da fórmula, mas porém eu quero que outra parte da fórmula fique fixa. Quando eu arrasto, eu quero atualizar só parte do endereço da fórmula. Nesse caso aqui, ó, igual eu quero fazer um cálculo, que eu quero calcular o valor de INSS de cada um dos funcionários, cada funcionário vai ser descontado um valor. Por quê? Esse valor é descontado com base no seu salário. E a contribuição sindical é a mesma coisa. Cada funcionário vai ter um desconto diferente. Por quê? Esse desconto é baseado numa porcentagem do seu salário. Então, nesse caso, o que eu quero fazer? Eu quero atualizar uma parte da minha fórmula, porém eu quero manter a outra fixa. Aí, nesse caso, a gente utiliza o referência absoluta. Então, como que eu faço? Eu clico no salário bruto. Para me poder achar a porcentagem, eu só vou multiplicar, né? Eu vou pegar o salário do Bruno e vou multiplicar pelo valor, né, pela porcentagem do INSS, que é 12%. Então, aqui eu vou achar o valor de INSS que vai ser descontado do Bruno, que nesse caso é R$ 504. Aqui ele me pergunta se eu quero reaproveitar a fórmula, né? Se é esse cálculo que eu quero fazer, para ele preencher automaticamente. Aqui eu vou falar que não, por quê? Se eu for clicar, segurar e arrastar aqui a minha fórmula, o que que ele vai fazer? Ele vai atualizar, vai manter a coluna e vai atualizar a linha. Na linha de baixo, ele vai fazer o quê? B3 vezes B4 vezes B15. O que que eu quero fazer? Eu quero fixar o B14. Como que eu fixo esse valor na minha célula? Eu vou colocar um sinal do cifrão antes do B e um sinal do cifrão antes do 4. Quando eu faço isso, eu estou fixando um valor. Coloquei aqui errado, desculpa. Não é antes do 4, é antes do 1, B14. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou fixando esse valor. O que que é fixar? Quando eu arrastar aqui, né, a minha fórmula para ele poder aproveitar, o que que ele vai fazer? Ele vai atualizar aqui essa primeira parte da fórmula e a segunda ele vai manter fixa. Então, aqui, ó, B4 vezes B14.
B5 vezes B14, e assim sucessivamente. Então, a referência absoluta significa que o quê? É que aquele endereço daquela célula, ele vai ser fixo. Independente se eu arraste para baixo, se eu arraste para o lado, né? Aquele valor ali que eu fixei, aquele endereço que eu fixei da minha célula, ele não vai mudar. Agora eu vou aplicar o referência absoluta aqui também na contribuição sindical. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o salário do Bruno e multiplicar pela porcentagem da contribuição sindical, que é o quê? Contribuição sindical é igual a 1% do salário. Eu quero fazer o quê? Eu quero fixar também o valor da célula B15, né? Que é sempre 1% do salário que eu vou calcular. Eu clico, né? Fixei, seguro e arrasto. Então aqui, ó, B4 vezes B15. Vou clicar aqui no meu último, ó. B9 vezes B15. Então, para eu poder fixar um valor, é só colocar o cifrão antes da coluna, né? E antes da linha. Referência absoluta porque eu fixei as duas coisas. Fixei tanto a linha quanto a coluna. Também existe a referência mista, mas isso é para um próximo vídeo, né? Então, aqui vou continuar executando o meu cálculo, né? O total de desconto, eu vou somar o valor do desconto do INSS mais o desconto da contribuição sindical. Aqui eu quero que o quê? Que ele atualize toda a parte da fórmula, então eu não vou fixar nada. Depois de ter calculado o valor de desconto, eu venho aqui para poder calcular o meu salário líquido, que é o quê? É o salário bruto do funcionário menos o total de descontos. Clico, seguro e arrasto, e aqui, né, eu tenho o salário líquido de cada um dos meus funcionários. Então, é assim que a gente faz, né, para poder fixar um endereço na célula numa fórmula. E é isso que a gente chama de referência absoluta.